Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai começar um conjunto de várias aulas onde a gente vai desenvolver um novo projeto no React, que vai ser um projeto de patches, de adoção de patches, de disponibilizar patches para pessoas poderem adotar. E a gente vai praticar tudo que a gente já viu anteriormente e aprender coisas novas, ok? Pessoal, esse aqui é o projeto exemplo que a gente vai desenvolver. É um site a ideia é cadastrar pets para adoção e as pessoas podem ver pets. É uma coisa bem simples, só para a gente praticar um pouco mais algumas coisas que a gente aprendeu no React e aprender algumas outras coisas novas. Então, tenho aqui essa página inicial, eu tenho aqui o cadastrar pets, eu tenho um formuláriozinho simples onde eu posso cadastrar cachorro ou gatos por enquanto, e eu salvo. Aí ele vai cadastrar e aqui no ver pets eu posso ver os pets que tem no meu sistema. E aqui, por exemplo, vai listar todos os pets, a informação dele, eu posso ver fotos. E se eu clicar aqui, vai abrir o WhatsApp para eu mandar a mensagem para a pessoa falando que eu desejo adotar esse pet. É bem simples, mas a gente vai aprender algumas coisas novas nessa aplicação exemplo, ok? Primeira coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é o terminal que eu uso no meu computador e vocês vão me ver utilizando é esse Windows Terminal aqui. Eu estou com a minha Microsoft Store aberta e eu tenho ele instalado aqui. Se vocês quiserem fazer tudo igual a mim, é só utilizar ele. E nele eu utilizo sempre, eu deixo configurado para estar usando o PowerShell. Você pode utilizar o PowerShell também, mas eu gosto do Windows Terminal, que você consegue abrir várias janelas de terminal nele mesmo. E aqui você seleciona, você vai usar o prompt de comando. Eu não gosto de utilizar o prompt de comando ou o PowerShell. O PowerShell é melhor para utilizar quando você está trabalhando com o Windows 10. Correto? Então, vou deixar ele aqui, daqui a pouco nós vamos utilizá-lo. A primeira coisa que a gente vai fazer é, esse projeto dos pets, ele está no servidor. Então, eu vou passar para vocês aqui o link desse projeto e nesse link vocês vão conseguir acessar o arquivo, o código-fonte da parte do servidor, que eu não vou mostrar para vocês como é a parte do servidor não, porque a gente está preocupado nessa disciplina com o front-end com o React, mas eu já deixei o código do servidor numa versão inicial lá. Então esse é o link. Eu vou pegar esse link aqui, copiar e abrir no navegador. Aí vai abrir o meu GitHub. E aqui É, por enquanto, nessas primeiras aulas, a gente vai utilizar a versão 1 desse servidor. Pode ser que no futuro eu lance outras versões, então eu vou deixar bem organizado que nessa aula a gente vai usar a versão 1. Então, como baixar a versão 1? A gente vai vir aqui, tag, tem aqui, aí você pode, se você ainda não aprender a utilizar o GitHub, você pode baixar aqui o zip, então, ou essa outra versão aqui também é zipada, mas essa versão aqui, você clica, baixa no seu computador e extrai os conteúdos para uma pasta vazia dentro do seu computador, vai ser a pasta onde vai estar o servidor do projeto Patches, ou você baixa via Git clone, correto? Vou passar aqui a forma como é que faz para baixar via Git clone. Como é isso aqui tudo em uma linha só, viu, pessoal? É porque aqui não está cabendo. Deixa eu diminuir um pouco aqui.
Como isso é uma tag, eu quero que vocês baixem essa tag específica. O comando do git clone para baixar a tag específica, você tem que colocar esse branch v1 aqui na frente para ele baixar essa versão específica que é a que a gente está utilizando nessa aula. Não sei se no futuro pode ter mais versões aí lá no GitHub, então para acompanhar certinho a aula, pegue a versão do V1 ou baixa lá o zip do V1, como eu já falei. Correto? Então, depois que você está com esse código na sua máquina, eu vou mostrar para vocês como faz para executar o servidor e deixar ele rodando aí na sua máquina, porque a gente precisa sempre quando na nossa aplicação React, ela vai se comunicar com o back-end, né, com o servidor ou com a API, pode chamar do nome que for, ela precisa estar sempre rodando para eu conseguir fazer essa comunicação. Então, nós vamos agora fazer essa próxima parte. Agora eu estou com o projeto que eu baixei lá do GitHub aqui nessa pasta. Eu estou com a pasta aqui aberta e agora eu vou mostrar para vocês como executar o servidor aqui desse projeto. Eu posso executar tanto via terminal, meu terminal da minha máquina, ou via o terminal com o VS Code aberto. Eu vou mostrar as duas formas, porque tem gente que às vezes confunde um pouco. Aqui eu estou com a pasta aberta no meu computador, aí a forma que eu acho mais fácil é eu abro a pasta, estou com ela aberta, venho aqui com o botão direito, Open em Windows Terminal. Ele já vai abrir o Windows Terminal da minha máquina aqui com o PowerShell no nessa pasta específica, que o caminho na minha máquina é esse aqui. Aí, como é que eu vou rodar esse servidor? Primeiro, eu tenho que instalar as dependências para depois rodar esse servidor. Para instalar as dependências, na minha máquina eu estou usando o yarn. Então, aqui no caso vai ser yarn. Só o comando yarn ele vai instalar todas as dependências desse projeto. Se eu tivesse usando só o npm, não tivesse com o yarn, eu iria dar o comando npm install. Mas com o yarn, basta dar o yarn. Aí ele instalou aqui todas as dependências desse projeto. E agora, depois que essa parte de instalar as dependências, a gente só faz logo depois que a gente baixa. A parte de rodar o servidor mesmo, que a gente vai rodar, pode rodar várias vezes em dias diferentes, aí é o comando, a gente vai repetir sempre que a gente for rodar. Mas a instalação das dependências a gente só faz a primeira vez, ele instalou as dependências no projeto, está aqui na pasta Node Modules, ele instalou essas dependências e agora é só a gente usar mesmo. E para poder rodar, que é toda vez que eu quiser executar esse servidor, como é que eu faço? Nesse caso, desse código que eu disponibilizei para vocês, é o comando node, vocês têm que ter o node instalado na máquina, mas como a gente já está desenvolvendo React, a gente já fez esse passo anteriormente. E eu vou dar o caminho para o arquivo, meu arquivo inicial desse projeto, é src barra server.js. Eu tenho esse arquivo lá chamado server.js, que é o arquivo que está configurando esse meu servidor para rodar. Vou dar Enter, ele apareceu aqui essa mensagem, servidor executando em localhost 3333, aí aqui eu coloquei mais umas dicas para vocês que eu quiser. Igual ele está rodando aqui, tá vendo que o cursor está só piscando aqui parado. Essa janela está executando o meu servidor na minha máquina. Se eu fechar a janela ou apertar o comando aqui Ctrl C, vou até apertar para vocês verem, ele parou de ficar só piscando sem estar aparecendo nada, quer dizer que o servidor agora não está rodando mais. Se eu quero rodar novamente, eu dou o mesmo código. Aí está executando e está aqui
o cursor piscando parado ali naquele canto quer dizer que está executando. Para vocês terem certeza que está funcionando na máquina de vocês, nesse momento vocês podem ir lá no navegador colocar local, localhost 33, dois pontos, 3333 barra types. Esse barra types é um caminho que eles vai, é um dos caminhos da minha API, do meu servidor, onde ele vai me retornar dados JSON. Se ele retornou essas informações aqui, quer dizer que o servidor está mesmo rodando e está retornando as informações que tem que retornar. Eu poderia estar testando isso aqui com Insomnia. A gente vai fazer daqui a pouco com o Insomnia, pegando esse mesmo dado aqui. Mas vamos voltar lá para o servidor. Então, está executando aqui. Se eu fechar aqui o meu terminal, ou a janela do terminal, ele vai parar de executar. Fechei aqui, vou dar o refresh aqui. Tá vendo? Não vai aparecer nada porque o servidor não está mais rodando na nossa máquina. Então, a partir do momento que ele não está mais rodando, eu não vou conseguir recuperar dados que estejam lá no servidor. Aí eu vou mostrar agora aqui como é que faz para executar via VS Code. Aí eu aqui estou na pasta lá, né, do pet server, botão direito, abrir com code. Aí ele vai abrir aqui o, aquele projeto no VS Code. Está aqui aquela parte do yarn onde instalava as dependências. Não precisa fazer de novo, porque basta a primeira vez. Aí agora, se eu quero executar esse servidor no VS Code, eu vou abrir aqui o terminal. Aí aqui eu estou com o terminal do VS Code, que na verdade esse terminal do VS Code ele chama o PowerShell por baixo dos panos na máquina. E aqui eu vou dar o comando de novo, node src barra server.js. Dei o Enter, está aqui executando. Se eu quiser confirmar, eu posso ir aqui, vou dar um refresh ali, apareceu de novo os dados retornando do meu servidor, da minha API. Nesse caso, eu não recomendo muito você executar via o VS Code, porque não tem necessidade, que a gente não vai mexer no código-fonte do servidor. Vocês não precisam mexer para as aulas no código-fonte do servidor. Esse aqui é um back-end que eu fiz, um códigozinho simples, utilizando o Node.js. Vocês não precisam, mas se quiserem olhar o código-fonte, está aqui as informações, mas não precisa mexer. Então, já que a gente não vai precisar editar nenhum código aqui, eu dou preferência para deixar executando via janela do terminal do Windows mesmo, que não precisa do VS Code aberto para isso. Aqui, pessoal, fiquem atentos a uma coisa. No caso que vocês estiverem executando o servidor no VS Code, e se você agora eu vou abrir o meu projeto React. Eu não posso vir aqui nessa janela, File, Open Folder e abrir o projeto React. Por quê? Porque quando nessa janela, se eu dou aqui um Open Folder, ela vai mudar essa janela para abrir essa outra pasta do meu computador, esse outro projeto do computador. E quando ele faz isso, ele automaticamente ele mata o que tinha rodando aqui no terminal. Então, se eu quero abrir, deixar rodando esse servidor no VS Code e abrir o VS Code com outra coisa, eu tenho que abrir uma outra janela do VS Code. Eu posso vir aqui no computador, no menu iniciar, abrir outra janela do VS Code para abrir outro projeto, ou, por exemplo, igual no caso aqui, eu já tenho o projeto React limpo que a gente vai usar. Ele chama Pets no meu computador. Eu criei um projeto chamado Pets. Ele está aqui, a pasta eu criei do jeito que a gente já aprendeu a criar. Aí, se eu quero agora, estou no meu computador, aquela janela do VS Code
está rodando o servidor e eu quero agora abrir o meu projeto React, eu tenho que abrir outra janela. Eu posso vir aqui na pasta, mandar abrir com code, ele vai abrir a nova janela e essa janela aqui, ela é independente da outra janela que a gente estava utilizando. Então, essa aqui continua executando o servidor e essa nova aqui está vazia e eu posso vir aqui, dar o yarn start e executar o meu projeto React. Aí são duas janelas independentes, cada uma executando uma coisa independente, ok? Então, eu só vou voltar lá aqui no servidor, eu vou fechar essa janela do VS Code, porque eu não quero executar via VS Code. Aí eu vou lá na pasta do servidor, vou mandar abrir via terminal, e eu quero deixar executando ela via terminal. Então, de novo, node src barra server.js, está lá executando. Então, está aqui executando, eu posso continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Só uma coisa, pessoal, se vocês começarem a fazer hoje, aí parar e for depois fazer amanhã, toda vez que a gente vai mexendo na parte do React, que ele vai precisar comunicar com o servidor, garantam que o servidor esteja rodando. Então, toda vez que vocês forem executar, vocês têm que abrir o terminal ou o VS Code e mandar executar o servidor, que ele não fica executando indefinidamente, não. Quando eu fechei, fechei, aí depois eu quero comunicar com o servidor de novo, eu tenho que executar o servidor novamente, correto? Então, vamos lá para o Insomnia testar. Ó, meu servidor está executando, eu vou abrir no Insomnia. Então, estou aqui com o espaço de trabalho vazio, vou fazer aquelas configurações iniciais que eu gosto de fazer. Então, aqui o base URL, nesse caso aqui é o servidor, ele roda em http dois pontos barra 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 localhost dois pontos 3333. Vou colocar aqui para vocês uma fonte maior para vocês verem. Então, é isso aqui que eu coloquei ali, nessa parte aqui do código, porque todo o meu servidor ele vai estar rodando no localhost na porta 3333, porque eu configurei o servidor para rodar nessa porta. Então, vou fechar aqui, para confirmar que ficou lá, ficou. Então, aqui vamos fazer o patches primeiro, os types, que é os tipos de patch. Eu vou criar uma pasta aqui, types, e vou criar uma requisição dentro dela, new request, é uma requisição do tipo get, né? Que eu quero retornar os tipos. Então, vou chamar de tipos de patch. Aí aqui vou colocar o base URL barra types. Então, se eu mandar a requisição, ele retornou aqui o JSON que vai vir com os tipos de pet. Eu vou usar isso aqui no formulário, quando eu for cadastrar um pet, eu vou poder escolher dizendo se é cachorro ou se é gato. Então, por enquanto, vamos deixar o Insomnia assim e a gente vai adicionando na medida das aulas as novas requisições aqui para a gente ver como é que esses dados vêm antes de colocar lá no nosso projeto lá. Então, para quem ainda não criou nesse momento, criem um projeto React na máquina de vocês, o nome que vocês quiserem, mas eu estou chamando esse projeto de Patches e vocês abram ele no VS Code. Eu acredito que eu acabei de abrir anteriormente aqui. Então, só lembrando, você está com o projeto, a pasta do projeto aberta no seu computador, você pode vir aqui, Open Terminal. Opa, não é Open Terminal, é abrir com Code. Ou,
Se você tiver acabado de criar o projeto via terminal, você abre via terminal mesmo com o code o projeto, igual a gente aprendeu nas aulas de criar o projeto. O importante é estar com o projeto aberto no VS Code. Eu já tinha criado aqui na minha máquina o projeto React limpo e eu limpei ele, tá aqui. Vou mostrar para vocês. O meu index.html está só com essas informações. Eu mudei o título aqui para patches. O meu index.js eu limpei, tá? Aqui só com essas informações. E o meu app também está limpo. A única coisa que ele está é com um H1 Hello World. Eu vou mandar executar aqui o projeto para a gente ver ele limpo. Vai aparecer ali só o Hello World. Então vamos lá. Tá aqui só o Hello World. Correto? Então, essa parte a gente já aprendeu anteriormente. Agora, pessoal, nesse projeto a gente vai estar utilizando dois tipos de fonte. Então, como é que vocês fazem para colocar essas fontes nesse projeto? Vocês já ouviram falar do Google Fonts? Vai no Google, digita Google Fontes, vai vir esse site aqui, que é o site de fontes do Google, e aqui tem várias e várias fontes que vocês podem utilizar nos projetos de vocês. Normalmente os designers escolhem isso, mas vocês podem escolher também o que vocês acharem bonito, a fonte que vocês quiserem utilizar. Nesse projeto, a gente vai estar utilizando duas fontes. A primeira é a Architects, essa aqui, ó, Architect's Daughter, que é filha do arquiteto. Eu acho essa fonte bonitinha, nós vamos utilizar ela, então clique aqui. Aí ele abre essa página, aí vocês vêm aqui nesse Select this Style, que é o regular 400, clica aqui, ele vai abrir isso aqui, por enquanto deixa isso aqui aberto, porque nós vamos buscar agora a segunda fonte que a gente vai também utilizar nesse projeto, além dessa. Aí eu venho aqui para voltar, aí eu vou clicar no X e agora a outra fonte que eu quero utilizar é a Roboto Slab. Clicamos aqui, aí ela tem várias versões dela aqui. A gente vai utilizar a regular 400. Então clica aqui no Select Style e também desça um pouquinho mais a Bold 700. Clique aqui Select this Style. Então a gente pegou essas duas fontes nessas duas versões aqui. Agora, como é que eu faço para colocar isso no meu projeto? Tá aqui o link marcado, tem essa caixa aqui, eu copio tudo que está aqui dentro dessa caixa, Ctrl C, vou lá no meu projeto, dentro do meu index.html, dentro do meu head, eu colo aquilo que eu copiei lá do Google Fontes. Eu só vou organizar aqui. E agora eu consigo utilizar essas fontes dentro do meu projeto. Então, já adicione que a gente vai utilizar essas fontes. Correto? O próximo passo aqui, a gente está deixando já configurado algumas coisas antes de que a gente comece a criar os códigos React. Vou fechar aqui o meu index.html. Aqui dentro da pasta src, a gente vai criar uma nova pasta chamada Assets. Os nomes são nomes que vocês quiserem. Eu estou usando nomes que são comuns, o pessoal que trabalha com desenvolvimento utilizar esses nomes. Assets quer dizer que é recursos, basicamente. Dentro da pasta Assets, nós vamos criar uma pasta chamada Images, em inglês, que a gente vai colocar imagens que a gente vai exibir no site. E dentro da pasta Assets também a gente vai criar uma pasta que chama Styles, para estilos, alguns estilos que a gente vai utilizar normalmente de forma global dentro do nosso sistema. Então,
Dentro da pasta Assets, a gente criou duas pastas, uma chamada Images e outra chamada Styles, correto? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai baixar a imagem principal do site e vai colocar ela dentro dessa pasta Images aqui. Então, onde é que vai estar essa imagem? Eu separei para vocês aqui um link e vocês vão utilizar esse link para baixar algumas coisas que eu já vou dar pronta para vocês nesse projeto. Então, o link é esse aqui. Deixa eu colocar aqui o link. Então, esse é o link. Ele vai abrir um gist meu no meu GitHub. Estou com ele aqui, vamos lá. Então, a imagem principal da página inicial do site é essa aqui. Como é que a gente vai baixar ela? Você está aqui, clica nesse botão aqui, Raw, abriu a imagem, botão direito, salvar como, aí você salve lá na pasta Images, lá dentro do SRC Assets do seu projeto. Então, cadê aqui? Deixe o nome da imagem do jeito que ela está. Então, salvei lá no meu projeto. Agora, se aqui no VS Code está aqui a imagem.svg e a gente vai também criar um CSS global para essa minha aplicação. Então, aqui dentro da pasta Styles, com o botão direito, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de global.css e o código CSS desse arquivo eu já vou dar pronto para vocês. Na verdade, todo o CSS desse projeto eu já vou dar pronto para vocês para a gente não perder tempo com CSS, que o foco da minha disciplina é a parte do React, não a parte do CSS. E onde é que está esse CSS? Da onde vocês vão copiar? Lá daquele link que eu passei para vocês, eu tenho aqui os vários arquivos CSS que eu vou indicar para vocês. Por enquanto, vocês vão procurar aqui o Global, tá vendo? Global. Pegue o que está escrito, copie todinho e cole lá no arquivo que a gente acabou de criar. Então, salvei. Ele está aqui com as configurações globais do meu CSS dessa aplicação, correto? E a última coisa, a gente aqui no app, eu quero dizer que eu vou utilizar esse estilo global. Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, import, ponto barra assets barra styles barra global.css. Então, agora eu estou dizendo que a minha aplicação todinha vai estar utilizando o CSS global. Vamos lá dar uma olhada como é que ficou a página. Estou com ela aberta aqui. Então, o meu Hello World que estava mostrando antes, depois que eu inseri o meu CSS global, a página, o fundo está diferente, a fonte está diferente, a cor está diferente, porque já fiz algumas configurações de CSS lá no meu CSS global, correto? Então, essa é a primeira parte da aula e na próxima aula a gente vai fazer a página inicial, a home, correto? Obrigado e até a próxima aula.